Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20, também pela internet. Hoje nós vamos debater, como sempre, vamos falar de política, vamos falar sobre os estacionamentos nos shoppings de Goiânia, nós vamos falar também sobre o plano contra o alagamento, que só vai valer para as novas construções. A Câmara deve aprovar esse projeto, o prefeito lançou o projeto, vamos ver, e vamos discutir isso aqui no programa com o vereador Virmondes Cruvinel, ele que é o nosso convidado de hoje, ele é do PSD, também na mesa comigo, Ulisses A.S. Primeiramente, boa noite, vereador, é mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses, e a todos os que nos assistem, um feliz ano novo para vocês, é um prazer novamente estar aqui participando desse debate de altíssimo nível. Tá certo, tem mais, nós vamos debater aqui também sobre candidaturas ao Senado, ao governo do Estado, enfim, vários assuntos relacionados com a política. E olha, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que agora os partidos políticos terão que ter uma conta específica para as doações de campanha. Nós vamos debater isso aqui no programa. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite, telespectador, e uma boa noite também especial para o vereador Virmondes Cruvinel. Boa noite. Pois é, e nós vamos falar sobre um assunto que tem mexido muito com a capital do estado de Goiás, inclusive com mortes, né? Que é o problema das enchentes, problemas de água, problemas de alagamento. O plano contra alagamentos só vai valer para as novas construções. O que significa isso? Significa que cada construção agora vai ter que ter um chamado sumidor, né? Ali onde a água do próprio empreendimento ela vai sumir ali através de um buraco, alguma coisa assim que é própria. Me fugiu o nome aqui, vereador, mas realmente é mais ou menos como se fosse um sumidor de água ali para a água descer, não é isso? Como é que vai ser esse plano agora, que vai ser lançado pela Prefeitura, com apoio da Câmara, claro? Eu acho essencial discutir as cidades, não só a cidade de Goiânia, mas as cidades pensando isso, no futuro daqueles que vão viver pela cidade. E a discussão de drenagem urbana passa, sim, por uma necessidade, hoje que os grandes centros urbanos estão vivendo. Um, conciliar o desenvolvimento, a infraestrutura, e o outro ligado à questão da preservação ambiental. Não adianta fazer asfalto sem rumos, aonde que não tem onde a água fazer o seu escoamento, a necessidade da drenagem. Esse debate foi válido, inclusive eu estive participando no final do ano passado, e um debate muito interessante sobre Goiânia daqui 20 anos. E um passo dado é pensar em drenagem. Então, a discussão é essa, partiu-se desse debate inicialmente do plano diretor e agora trazendo por esse foco. Por quê? Nós temos que preocupar hoje com essa dificuldade que Goiânia está tendo com o adensamento de várias construções, etc., e esquecendo um pouco da preocupação ambiental. Então, a preocupação básica, não só do poder público de fiscalizar a situação da cidade, mas do próprio cidadão de fazer parte da cidade. Esse debate começou com a discussão do IPTU verde, onde que umas formas de isenção, de estímulo para aquelas pessoas que praticassem atividades ligadas à sustentabilidade nas suas residências, quanto à drenagem da água, armazenamento, etc., já pudesse ser um passo dado. E o plano de drenagem vem agora para acrescentar esse debate. Inclusive vai ser feita uma audiência pública dia 11 de fevereiro na OAB, e eu aproveito para convidar a todos. Eu acho essencial discutir isso para a cidade. Eu não sei se esse projeto do senhor, se for, o senhor me desculpe, mas eu acho, por exemplo, é um projeto demagógico, até porque já existe, por exemplo, aprovado a lei do uso da impermeabilidade, ou seja, 25% das construções. O senhor não acha, por exemplo, que é mais fácil a prefeitura fiscalizar do que fazer vamos dizer assim, uma nova lei, até porque praticamente, vamos dizer assim, quase que 70% de Goiânia já está toda construída? Eu acredito que está dando os passos, Ulisses, apesar dessa crítica, eu respeito sua opinião, a cidade está crescendo, está adequando à realidade do Estatuto da Cidade, que é uma lei nacional. E o próprio Estatuto estabelece a necessidade de fazer os planos de drenagem, porque algumas situações, como foi apresentado daqui adiante, passam a não respeitar a legislação anterior.
Então eu vejo como válido um passo a ser dado, tudo bem, respeitando, e como eu disse, uma fiscalização rigorosa. Mas nós precisamos de ter a lei que é o rumo para isso. Por quê? Eu cito como exemplo o Código de Posturas. A legislação ela é ultrapassada ao longo dos anos e fica defasada. O Código de Posturas é de 92 e, por exemplo, não trata de situações básicas. Dentro de uma banca de revistas que hoje vende CityPass, cartão de celular, por exemplo, essas situações não teriam previsão no Código de Posturas de 92. E uma outra coisa também, você não acha, por exemplo, nós temos pit dogs demais, nós temos, por exemplo, esses quiosques nas praças públicas de Goiânia. Você não acha que eles estão, vamos dizer assim, quase que cimentando toda a praça, ou seja, fazendo calçada para colocar novas mesas? Você não acha que isso prejudica também? Ou seja, esses informais estão tomando conta das praças, que são os locais onde deveria ter essa permeabilidade maior da água. Tanto eu sou um defensor dessa questão de facilitar a permeabilidade, Ulisses, que nesse debate, por exemplo, de vendas de áreas públicas, algo que eu acho essencial, priorizar essas construções de praças, que são áreas verdes, né, que mantém essa preservação e que facilita a drenagem. Esse espaço que aqueles que têm permissão ou autorização de uso, como é o caso dos pit dogs, eles podem sim funcionar, mas desde que cumprindo a lei, o limite do número de cadeiras, não extrapolando. E é por isso que eu digo, dá para conviver na cidade com as diferenças, desde que tenha uma fiscalização rígida. E por isso que eu defendo também uma boa remuneração para quem trabalha com fiscalização, para não estar sujeito à corrupção. Bom, eu vou dar uma explicada aqui, mais ou menos, eu não sou engenheiro não, mas eu entendo um pouco, é o seguinte, quando se fala em drenagem e também na impermeabilização desse novo projeto, é o seguinte, você tem um lote de 360 metros quadrados. Ali o engenheiro vai fazer um projeto de construção. Ele vai fazer também um projeto de drenagem. O que é isso? Ele vai calcular quantos mililitros de água, na pior da chuva que tiver, e vai criar dentro do lote um buraco, tipo uma fossa, certo? Então, toda a água que cair dentro daquele lote, ela vai ser canalizada para esse buraco ali para fazer a drenagem. Então, ali a água vai ser absorvida pelo terreno, evitando que ela vá para as ruas. Se for um prédio, vai ser calculado de acordo com o tamanho do prédio. Então, esse é o projeto que a prefeitura está lançando agora. Esse é obrigatório? Porque ser obrigatório. Eu já fiz um projeto de casa, e, inclusive, essa cisterna, ou seja, inclusive para uso de água, você pode usar essa água depois para aguar as plantas, você pode usar ela depois. Por exemplo, eu pessoalmente fiz isso. Sim. Ou seja, tem muitas pessoas que fazem. Então quer dizer que a partir do momento em que a prefeitura passar pela Câmara vai ser lei, ou seja, todos serão obrigados a fazer. Mas é um detalhe, você está falando de uma cisterna de captação de água. É diferente da drenagem. A captação de água, você vai fazer ali o tanque cimentado e absorve, por exemplo, 10 mil litros de água. Agora não. Na chuva, você vai ter muito mais água do que aquilo que você armazena. Ela vai ser absorvida pelo terreno, ela vai ser drenada pelo próprio chão. O caso que o Ulisses citou seria aquela possibilidade que eu disse do IPTU verde. Isso. Você vai incentivar, isso já é a lei aprovada ano passado, né? Você incentiva práticas ecológicas, como é o caso que o próprio cidadão já tem essas iniciativas. E muitos já partiram de ações dos próprios cidadãos mesmo. Por exemplo, a questão de separar o lixo reciclável e a necessidade do poder público adequar isso a expandir para a coletividade. Eu acho interessante fazer a parte dele. E estimulando ações como essa. Por exemplo, o IPTU você pode diminuir a cobrança estimulando uma ação ecologicamente correta. Algo que deveria ser obrigação até, né? Você acha que o prefeito teria essa, vamos dizer, o prefeito, eu não digo até atual prefeito, o próximo prefeito teria essa vontade? Até porque a prefeitura parece que hoje só quer pegar dinheiro do cidadão, ou seja, através dos impostos. Quando se fala em IPTU, nunca se fala em redução do IPTU, pelo contrário, fala só em aumento do IPTU. Esse é um grande problema dos grandes centros e dos maus gestores, né? Você conciliar formas de arrecadar, poder público desenvolver, tocar a sua gestão, não pensando em atingir o contribuinte, mas, por exemplo, cortando gastos, evitando aí um excesso de cargos comissionados, tendo rigor com relação às licitações, são alguns caminhos aí que podem fortalecer a boa gestão sem atingir o bolso do contribuinte. Tá certo. Esse é um dos fatores. Agora, é necessário, porque essa lei ela vai obrigar
os novos empreendimentos, as novas construções, a se adequar de acordo com esse projeto de drenagem. Mas não é só isso, isso aqui talvez seja o mínimo necessário para evitar esse excesso de água que nós temos. Nós vamos continuar debatendo esse assunto, porque eu acho muito interessante, Vice, porque hoje Goiânia, quando dá uma chuva forte, praticamente para o trânsito. Hoje, nós vemos a enxurrada levando carros. As pessoas não têm como transitar. Gente morrendo nas pontes, né? Quer dizer, é uma iniciativa, pelo menos no meu ponto de vista, não vai resolver o problema, mas já é um caminho que deve ser seguido aí pelas prefeituras, principalmente daqui da capital. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e da NET Canal 20. Lembrando que hoje nós estamos debatendo aqui com o vereador Virmondes Cruvinel Filho, ele é do PSD. Nós estamos falando exatamente sobre o plano contra o alagamento aqui na cidade de Goiânia. Um programa bom, pelo menos é um início, né, de alguma coisa que está sendo feita aí, mas eu acho que não resolve o problema, Virmondes. Qual que é, no seu ponto de vista, o grande problema da drenagem em Goiânia? Bom, nós temos que ter a preocupação desde a época do início da construção, ao buscar o licenciamento ambiental. O cidadão tem que cumprir as normas de respeito, a vazão da água, etc. Então esse passo inicial tem que ser dado. Depois de construída a obra, e eu digo inclusive equipamentos públicos aí, nós temos que ter a preocupação com relação, por exemplo, às bocas de lobo. Essa limpeza constante por parte do poder público é necessária, mas também por falta de cidadania. Porque hoje o cidadão costumeiramente joga plástico, etc., na rua e contribui com isso. Agora, uma pergunta para o senhor. Intensifica a necessidade de manutenção disso por parte do poder público para contribuir com menos dificuldades dessas da drenagem da água. O senhor não acha, por exemplo, que essa política de arborização de Goiânia é extremamente equivocada? Eu vou dizer uma coisa para o senhor, não adianta o senhor, vamos dizer, concentrar as árvores apenas nos bosques ou então em algumas regiões não. O senhor não acha, por exemplo, o senhor pega 24 de outubro, quase que não tem árvore, o senhor pega a Anhanguera, quase que não tem árvore, o senhor pega a Avenida Guasque, quase que não tem árvore, se eu pegar essas avenidas principais, não tem. Então a chuva, quando ela cai com uma certa intensidade, assim, com tanta força, e ela pega e vira aquela enxurrada de uma vez. Se tivesse aquelas copas, aquela arborização, talvez ela sairia assim, um pouco com maior dificuldade. Ela pulverizaria ali e não teria aquela força total como tem hoje. Você não acha que isso é também equivocado na cidade? Eu acho uma ótima ideia, Sulis, de fazer essa avaliação. Realmente, nós temos vários tipos de árvores na cidade e muitas delas já antigas e que não contribuem de alguma forma a essa facilidade aí da drenagem. Eu sou a favor, inclusive, de fazer uma nova avaliação. Existem árvores que podem ser feitas esse plantio, mas também não deixando de lado aquela ideia de incentivar a construção de praças, que são manutenções de áreas verdes. Tanto é nessa discussão de vendas de áreas públicas, como nós tratamos na Câmara, um dos pontos que nós defendemos foi esse. Muito mais vale, às vezes, você deixar de vender uma área pública que vai ser adensada num bairro para permitir que essas áreas verdes, que possam ali ser, além disso, de convivência para a comunidade, sejam mantidas. Essa é uma das ações que nós temos defendido na Câmara. Ô Virmondes, eu vou entrar em um assunto aqui muito profundo com relação a isso. Eu conheço fazendas, né? Já tive fazenda, conheço fazendas, e nós sabemos que dentro das fazendas existe um rodízio de plantações. Você planta soja, depois você planta milho, existe o sistema de arados. O que ocorre? Quando você ara uma terra por 3 anos seguidos, ela fica a 20 centímetros, ela fica fofa. Mas com o peso ali por baixo, ela cria uma crosta, certo? Que fica dura, dificulta a impermeabilização do terreno. O que acontece? Aí vem, de 3 em 3 anos, você tem que passar um arado com uma grade muito mais profunda para poder libertar aquilo. As nossas praças, do jeito que eles fazem aqui as nossas praças, elas vão criando essa crosta. Porque ele só planta aquelas plantinhas por cima, uma graminha, e aquilo ali também já não está impermeabilizando, né? Não está deixando a água descer. Ela está fazendo o contrário. A água também sai por ali. Então, é um dos fatores que os engenheiros da prefeitura, o pessoal ligado a essa área de Parque e Jardim, também tem que ter atenção para isso. Além de todos os asfaltos que são feitos em Goiânia, as galerias, elas não têm
a capacidade para uma supercarga. Porque a início o engenheiro planeja ali aquele pequeno bairro. Só que depois vem outro bairro, e outro bairro, e outro bairro, e aí vai criando aquela cadeia. Só testemunho, a situação dessa aconteceu, João Silvestre, foi bem colocado por ti aí, na entrada ali da Vila Alto da Glória, o bairro bem próximo da Unip, ali na divisa com o Parque das Laranjeiras. A via de acesso para o bairro foi feita por cima de um container lá para fazer a passagem da água que não tinha vazão permitida. Então, ao longo do tempo, a cidade tem que passar por essas manutenções. E eu cito 2 exemplos de cidades no Nordeste, por exemplo. Recife teve a possibilidade de fazer isso, e também em Salvador, a ideia de fazer aquele trabalho na beirada da costa marítima. Ou seja, várias construções já próximas dessas áreas marítimas, da beira-mar. E que foi determinada a retirada desses centros comerciais, inclusive. Porque você tem que facilitar a drenagem também, inclusive nessas vias mais próximas do mar. O senhor acha também, por exemplo, que a Prefeitura deveria fazer um estudo mais detalhado sobre isso? Porque, por exemplo, um projeto de fazer com que a pessoa crie essa espécie de sumidouro que vai catalisar, não é? Captar toda essa água, é um projeto interessante, principalmente agora essas novas construções. Respeitando também a lei do uso do solo da impermeabilidade, não é? Que já existe, pelo que me parece, já existe. O senhor não acha, por exemplo, que a Prefeitura tem que fazer algo mais detalhado? Por exemplo, questão das bocas de lobos. As bocas de lobos que nós temos aqui na cidade são suficientes para isso? Ou seja, elas têm uma canalização que comporta, vamos dizer, a vazão dessas águas? Justamente, isso aí é algo que precisa ser avaliado. Inclusive, esse debate vai ser muito interessante por isso. Além, o projeto não está pronto e acabado. A Prefeitura está enviando à Câmara agora um debate onde acontece uma audiência pública, CREA, Conselho de Arquitetura, enfim, vários órgãos, inclusive ambientalistas e cidadãos também que estão ligados à área da construção, podem, em uma mesa redonda, levantar um debate interessante para a cidade. E, sem dúvida, alternativas aparecerão. E aí fica essa sugestão aí que eu vou cobrar em seu nome, Ulisses. Inclusive, a quantidade de bocas de lobo que existe na cidade. Já tem esse mapeamento, e se existe um mapeamento da solução para isso. A limpeza, qual que é o período que está sendo feito da limpeza, eu faço esse compromisso contigo aqui de trazer essa informação adiante. E o detalhe interessante é que tem muitas galerias que foram feitas aqui há centenas de anos atrás, aí vamos dizer assim, outra não vamos dizer centenas, mas dezenas de anos aí, quando se planejava talvez aí com meio metro, 80 centímetros, uma galeria. Hoje você sabe que é necessário aí mais de 2 metros de altura, uma galeria também para escoar a água. Outra coisa é a questão cultural. A questão cultural, foi até o Paulinho de Jesus falou aqui no programa, não sei se você falou ao vivo ou em off, que a tendência do ser humano é jogar lixo onde tem lixo, né? Se você vai com uma vasilha ali, você vai comendo uma pipoca, qualquer coisa, tem uma sacolinha, tem um copo de vidro, você viu um montinho de lixo, a tendência é você jogar no lixo. Então o que é preciso mudar? O poder público também tem que cuidar do lixo da cidade. Ele comentou, nós comentamos aqui, que lá no Japão se joga um papel de balinha no chão, vem um japonês atrás, o turista faz isso, ele pega o papel, caladinho, vai lá e coloca no lixo, quer dizer, uma cultura, né? Então é preciso também que a cidade esteja limpa. Uma cidade limpa, naturalmente, ela vai despertar a população para manter essa cidade. Aí vira uma questão cultural. Nós temos que debater isso aqui e o poder público tem que cuidar mais. A cidade anda suja, tem bairros muito sujos. O meu bairro, olha, Iris Rezende Machado, quando o senhor era prefeito, meu bairro era bem limpinho. Hoje, mas hoje não é tragédia. Mas não é ele. Hoje está uma tragédia, viu, Iris? Mas não é ele, não, eu estou falando para ele, né? Que ele limpava, agora naquela época ela não está limpando. Na época dele era limpinha, que eu estou dizendo. Hoje não limpa, né? Está uma situação difícil lá. E hoje a reclamação é geral. Não é só sua, não, é reclamação geral. Eu tenho batido nessa tecla, eu me recordo, inclusive, da última vinda aqui no programa, João Silvestre, Ulisses e telespectadores, uma cobrança com relação à subprefeitura. Nós já temos aprovado em Goiânia uma lei que criou as subprefeituras, ou seja, descentralizar a administração. Foi na gestão anterior do Iris que ele disse que foi aprovada a lei. Quando ele começou, não implantou. O prefeito Paulo Garcia não implantou. É uma falha do senhor, viu, Iris? Aí agora eu vou cobrar também. Você descentraliza a administração e pode, inclusive, esses pequenos problemas aí corriqueiros que nós temos acompanhado, troca de lâmpada, buraco, enfim, ser mais rápida a resposta, mas infelizmente a prefeitura, a atual administração não implantou e nós ainda aguardamos que aconteça. Virmão de Scruvinel, um abuso do poder econômico
os shoppings estão fazendo contra os seus próprios clientes. Não valoriza o cliente, né? Como é que está essa situação dos estacionamentos nos shoppings de Goiânia? Nós sabemos que existe a questão do direito privado com relação a eles legislarem sobre as situações internas. Agora, toda e qualquer situação que você convive com o coletivo, há de respeitar aqueles que estão próximos. E essa é uma situação que foi arraigada e consolidada no país com o Código de Defesa do Consumidor. O Código do Consumidor fala, não pode ter aumento excessivo aí sem comunicação prévia e sem justificativa para tanto. Você levar o valor aí quase 86%, como foi apresentado, há sim que se causar um espanto à população. A pessoa que utiliza o shopping não só para o lazer ali, mas também para atividades, para serviços, que hoje esses shoppings acabam sendo utilizados com esse formato, estabelece a possibilidade hoje do cidadão também cobrar uma postura. Mas não é uma exigência do próprio poder público em relação, vamos dizer assim, a novos estabelecimentos? Se eu abrir uma boate, por exemplo, eu tenho que ter estacionamento. Eu posso cobrar esse estacionamento? Ou esse estacionamento ele tem que ser dado para, vamos dizer assim, para o cliente, o consumidor, como uma forma de não provocar engarrafamento e prejudicar o fluxo no trânsito da cidade? Então é muito interessante até para a gente esclarecer a todos os telespectadores. Hoje existe um entendimento aí consolidado no STJ e no STF que pode ser feita a cobrança nos estabelecimentos por serem área particular. Agora, para o alvará de funcionamento desse estabelecimento, ele tem que destinar uma reserva técnica de vagas gratuitas. E isso aí nós estamos apoiando na Câmara, inclusive o vereador Elias Vaz foi um dos defensores dessa ideia e nós temos apoiado. Por quê? Porque aquele estabelecimento comercial, não digo só um shopping center, ele estabelece uma nova realidade ao local onde ele é instalado. O trânsito, o deslocamento, a questão dos pedestres, isso tudo reflete a necessidade de avaliar antes, Ulisses, como eu disse. Estude impacto de trânsito, estude impacto de vizinhança, que muitos desses estabelecimentos não passaram por isso quando foram instalados. Uma coisa aqui, eu vou dar um exemplo para o senhor, vou dar um pequeno exemplo aqui. Tem uma igreja ali igreja evangélica ali perto da T7, que provoca um maior tumulto ali, ou seja, no dia dos cultos deles ali. Então, veja bem, e não tem o estacionamento. Se tem o estacionamento, eles devem ter o estacionamento, mas mesmo assim é extremamente insuficiente. Basta dar uma idinha lá, todo mundo vai conferir. Pode fazer qualquer equipe de reportagem, fazer esse tipo de material. Então, veja bem, se a prefeitura exige, se o poder público exige que se tenha estacionamento, ou seja, então por que também se usar vamos dizer, esse espaço público, a prefeitura deixar que se use o espaço público, às vezes até prejudicando os próprios vizinhos desses locais? Isso não, vamos dizer assim, não é uma negligência do poder público, não é uma conveniência muito forte? E nós temos que acompanhar também a qualidade que o serviço é feito, porque hoje nós temos leis que falam da necessidade de vagas para idosos, vagas para deficientes, e muitos desses estabelecimentos comerciais não têm se adequado à lei, tem faltado vagas para os deficientes e idosos. A questão de cobertura. Outro fator que é muito interessante também, que é a responsabilidade do estabelecimento comercial para o carro que para lá dentro. Se acontece algum furto, a empresa é responsável pelo carro que está lá dentro. E ela não comunica isso. Pelo contrário, às vezes as placas que estão assim, não nos responsabilizamos pelos acontecimentos aqui dentro. É errado isso. Então, nós tivemos aí na Secretaria de Fiscalização pedindo essa fiscalização rigorosa, no PROCON e também por parte da OAB tem se buscado essa solidariedade. Sim, há uma possibilidade de legislar, de não legislar sobre estabelecimentos privados, mas há a possibilidade de respeitar a questão urbanística. E isso sim é constitucional e nós vamos cobrar que tanto os grandes estabelecimentos cumpram, porque não faz sentido, hoje, Ulisses, João Silvestre e todos que nos assistem, um pequeno empreendimento, ao buscar até o alvará, ele tem que estabelecer as vagas. E por que o grande estabelecimento não estabelece da mesma forma a condição? Então a reserva técnica vai ter que ser cumprida de acordo com a metragem da área construída. Agora, vereador, esse fator do preço é irreversível. Eles podem cobrar o que querem, da maneira que querem? Veja bem, João Silvestre, nós comunicamos ao PROCON, o PROCON pediu que fosse enviado em um prazo de 5 dias, que essa semana esgota, a forma como foi feito o novo estabelecimento dos preços. Se foi verificado, lá o artigo 39.10 do Código do Consumidor, se foi feito de forma abusiva e sem justa causa, pode sim ter uma penalidade. Então fica aí a reflexão, inclusive até de ação judicial por parte do PROCON. É verdade, agora muita gente tentou boicotar, tenta fazer com que um ou outro não vai, mas na verdade o shopping sabe muito bem que hoje é o principal point, né? Você vai no shopping, as pessoas vão e boicota hoje ou amanhã, mas depois eles sabem que todos voltarão.
igual nós. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Estamos conversando com o vereador do PSD, Virmondes Cruvinel Filho. Vou colocar agora em debate um outro assunto interessante. Vamos falar agora sobre política. Diretórios terão que estabelecer conta específica para receber doações. A arrecadação de recursos para a campanha será feita pela emissão de recibo eleitoral referente a cada doação recebida. É aquela velha história, estão querendo fechar o cerco em cima do chamado Caixa 2, das doações de campanhas, principalmente por parte das grandes empresas. O senhor foi candidato 2 vezes já, né? É complicado fazer isso aí? Olha, não, tenho certeza que uma legislação eleitoral convincente é o que o cidadão espera hoje no processo eleitoral. Além do direito da política, uma outra paixão que eu tenho é o direito, é a disciplina que eu costumo dar aula, é o direito eleitoral. Vejo como necessário hoje estabelecer regras claras, onde que se paute aí 2 princípios básicos. Primeiro, garantir igualdade de condições para a disputa eleitoral. E nós temos acompanhado que às vezes o cidadão chega e fala, não, eu tenho dinheiro, acabou, ganhei a eleição. E desperta um pouco de descaso por parte do cidadão hoje de acompanhar o processo eleitoral por isso. Ou seja, só ganha quem tem eleição, ou generaliza-se. Quem é político, só disputar a eleição já é considerado malandro. Essa situação hoje é o fato hoje. O que distancia hoje essa grande abstenção do processo eleitoral. Eu vejo como necessário estabelecer regras claras, rigorosas, primeiro, para evitar esse uso excessivo do dinheiro no processo eleitoral e outro, o uso da máquina pública. Mas você acha, por exemplo, que essa nova proposta ela vai melhorar, ou seja, vai inviabilizar, vamos dizer, o chamado Caixa 2, que inclusive provocou o maior escândalo aí na política brasileira, que é o chamado mensalão? Toda ação que venha a garantir essa maior transparência dos atos no processo eleitoral, eu opino como válida. Esse rigor, como é feito pelo candidato, que ele tem que prestar contas aí, mês a mês a avaliação é feita pela Justiça Eleitoral, estabelece uma forma de encaminhar a prestação aí, mesmo que provisória, né, ao longo do processo eleitoral, o diretório também tem que passar por isso. Até porque nós presenciamos algumas situações, inclusive no plano de eleições federais, onde que recursos foram maquiados com o uso do dinheiro do diretório. Esse recurso que poderia vir aí de empresas que inclusive foram contratadas com o poder público, isso tem que ser claro, e o cidadão tem que ter acesso a essas informações, inclusive com publicação das contas pela internet. Eu vejo como válido não só para o candidato, mas também como partido político ter transparência nos seus atos. Como eu defendo que algumas situações devem vir até antes do processo eleitoral. Você avaliar essas prestações de contas antes do processo eleitoral e fazer um comparativo durante. Porque é muito fácil você, às vezes, ainda verificar situações erradas como o Caixa 2 acontecendo, mesmo nos dias atuais, com rigor da fiscalização do Ministério Público, de controladorias, no caso dos órgãos públicos, mas nós sabemos que quanto maior transparência sendo resgatada, fácil melhor o processo eleitoral. A complicação maior, quando se fala de contabilidade, é exatamente a cultura do brasileiro, né? Eu falei que outro dia, foi até em tom de brincadeira, né? Que quanto mais a justiça aperta, mais o dinheiro aparece nas cuecas, na meia, né, em outros lugares, nas malas, nos porta-malas. Então é preciso que haja uma fiscalização, porque não adianta você colocar uma lei bacana como essa, né? O partido tem que entrar com o pedido, para gerar o pedido, para ter a conta, para abrir essa conta, o TSE tem que autorizar, né? Vai para a contabilidade, tudo bonitinho, mas por fora, né, corre frouxo o dinheiro, corre frouxo os apoios de campanha, as cobranças de campanha. Inclusive um dos assuntos que nós vamos debater aqui agora é com relação aos pequenos partidos. Sim. Que muitas vezes eles coligam porque tem um tempinho na televisão, né? Mas hoje está mudando um pouco essa cultura, viu, Ulisses? Porque os pequenos partidos, além do tempo na televisão, eles já tem um bom quadro ali de candidatos, de pré-candidatos, para poder formar essa grande coligação, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um outro ponto também que está em debate. O que eu tenho defendido, João Silvestre e Ulisses, é a necessidade de acabar com as coligações proporcionais. Esse é um passo interessante, porque a partir do momento que você acaba, você fortalece o partido político. Ou seja,
Tem que ter gente com voto para ganhar eleição no partido. Você é a favor da verticalização? Não, não. É o fim... verticalização. Só acabar com coligações no plano proporcional. Vereador, deputado estadual, deputado federal. Ou seja, o partido tem que lançar seus candidatos. Ou seja, os mais votados do partido serão eleitos. E aí você acaba com essa possibilidade, às vezes, de faz uma aliança, nem sabe quem é aquele partido que aliou, fica um pouco assim, distanciado da realidade. Mas isso é um risco também, sabe, Luiz? Por exemplo, a maioria dos partidos brasileiros hoje apoia Dilma, apoiaram Dilma Rousseff. Né, que o PSD, que é seu partido, apoiaria, vários partidos ligados ao governador, igual o PTB também, o PDT e vários partidos, tem essa vantagem. Fica com o governo no Estado e fica com a presidente Dilma. Se houver uma verticalização, quem ficar com a presidenta tem que ficar naturalmente aqui no Estado também com a coligação. Aí chama-se verticalização. Agora, a proporcional é essa que o senhor disse bem aí, que é cada Estado faz as suas coligações com partidos diversos, né? Tanto faz apoiando Dilma ou não. Na verdade, assim, você teria a possibilidade, se é o partido A, lance seus candidatos. Isso. Você não pode se associar a outro, pelo menos para eleger deputado. Ou seja, tem que ter um partido forte. Essa é a grande visão. E aí o segundo passo é essa transparência. Porque nessa coligação tem, por exemplo, deputado que é eleito, às vezes, vamos dizer assim, vou até usar um exagero aqui, com 500 votos. Não é? O outro que teve praticamente 100 vezes mais não é eleito porque houve essa coligação. Eu vou te dar um exemplo aqui, até bem fora. O campeonato goiano agora vai ter uma modificação. Antes era 2 grupos. O primeiro e o segundo colocado de cada grupo estaria classificado, mesmo que o terceiro do outro grupo tivesse mais pontos do que o de cá. Agora resolveram o problema. Os 2 campeões estão classificados e vão classificar aqueles 2 outros times que conseguirem maior número de pontos, independente do grupo que ele está. Quer dizer, é mais ou menos isso na proporcional. Justamente. Eu acho até que pode ter a coligação, desde que os candidatos mais votados sejam eleitos. Né? Mas vai ser, o que eu tenho estimulado justamente o debate é isso, sabe, João Silvestre? Se você passa por esse caminhar, primeiro, acaba as coligações proporcionais, ou seja, os partidos vão trabalhar para terem pessoas bem votadas para alcançar o coeficiente eleitoral. O segundo passo, a tendência é isso, observar a tendência de quem é mais votado vai ser eleito, porque vão estar nos partidos fortes. Hoje nós temos no Brasil, nós temos convivido com uma crise de identidade. Por isso que essas realidades de um plano nacional, o partido desrespeitam a realidade local, as brigas paroquiais distanciam da realidade nacional, e isso tem que ser mudado. E se vai fortalecer com cara de partido. Hoje você pega a Europa, você pega, inclusive até países da América Latina e também nos Estados Unidos, você tem essa força partidária, que no Brasil tem perdido um pouco o foco pela grande quantidade de partidos. O senhor acha também, por exemplo, que vamos dizer, o eleitor ele tem priorizado mais o candidato hoje do que o partido? Ou seja, quando ele fala partido, ele fala, não, é a farinha do mesmo saco. E quando ele vota no eleitor, ele vota no candidato dele, ele vota, ou seja, com uma certa satisfação, ou seja, vota escolhendo, tendo a certeza de que está votando naquele candidato. O senhor não acha, por exemplo, que hoje o partido está desgastado demais? Nós temos acompanhado essa crise sim do partido, da democracia, tanto é que o próprio ministro Joaquim Barbosa sugeriu a possibilidade de candidaturas avulsas, ou seja, o cidadão não precisaria nem ter partido para disputar a eleição. Mas eu acho que o Brasil ainda não está preparado para isso. Mesmo votando nas pessoas, ainda eu acredito que essa necessidade dessa vida partidária, desse debate de ideias, e não só eleição, mas formação política, eu acho essencial acontecendo no país. Agora tem um detalhe interessante, Ulisses. Como é que você vai querer um partido forte e que o eleitor vote no partido se nós temos um caso aqui? Eu vou citar um caso aqui. Por exemplo, Vanderlan Cardoso era do PR, prefeito e senador Canedo. Foi para o PMDB, ficou no PMDB há alguns meses, depois veio para o PSB. Quer dizer, aonde que ficou o partido aí? Onde ficou o idealismo partidário aí? Então, isso aí é que enfraquece o partido. Ninguém acredita em partido político. Porque, na realidade, os próprios políticos é que fazem isso. Mas você pode ter o caso do Vanderlan, mas isso acontece com vários. O próprio Júnior do Friboi saiu do PSB e foi para o PMDB. Não, e essa dança partidária é todo mundo. Dançou em né? partidos demais, ou seja, é raro você ver o político que não dançou, ou seja, nessas cadeiras aí, vamos dizer assim. Por exemplo, o Iris Rezende permaneceu o mesmo, não é? Ou seja, manteve a sua fidelidade
A Marguito Vilela teve uma certa fidelidade também, muitos outros fizeram o contrário. Também, né? Foram circunstanciais. Mas aquela coisa toda. O político, quando ele mantém essa fidelidade, o eleitor acompanha ele dentro do partido. Agora, quando ele não mantém essa fidelidade, deixa o partido para trás. Às vezes, se for um político forte, por exemplo, o Vanderlan, ele mantém essa, vamos dizer, ele tem o eleitorado que vai atrás dele, mesmo não isso nós vamos ver na eleição agora, né, Ulisses? Porque agora vai ser decisivo agora. Essa dança de pai, vamos ver se vão acompanhar ou pode até aumentar. Né? Não estou querendo dizer que não vão acompanhar, pode até aumentar os votos. Agora, o Virmondes Cruvinel, é o seguinte, eu te pergunto, o Íris ficou aí vários anos, né, no PMDB, Marguito Vilela, como ele disse, o próprio Marconi Perillo, né, que vem mantendo essa permanência no partido a longo tempo, também é porque eles fizeram ali dentro do próprio partido uma estrutura, construíram uma estrutura. Sim. Quer dizer, se você não se estrutura dentro do partido, tem que mudar mesmo, né? Sem dúvida. O que eu tenho defendido é que essa necessidade da fidelidade partidária é uma essência básica do processo eleitoral. Então você acaba criando uma identidade nas suas ações, existe um programa a ser seguido aí no programa de governo e o estatuto do partido já traz essas bases. Agora, a partir do momento que você cria esse samba do crioulo doido, como acontece em algumas situações que vocês citaram, acaba perdendo o foco, inclusive, do cidadão que acompanha. Então ele não sabe, mas espera aí, essa corrente defende a democracia, defende o liberalismo, essas partes teóricas, né? Mas na prática, o que são ações concretas aí, com estímulo à defesa de bandeiras da educação, segurança pública? Então perde um pouco o foco devido a esse fato do samba do crioulo doido acontecer. Fidelidade partidária, eu digo que é igual a questão matrimonial. Você tem que ter rigor em algumas regras. Né? Para que caminho... Inclusive a pesquisa também, né? As pesquisas não perguntam qual partido você vai votar, né? Qual candidato você vota. Então, o eleitor já fala assim, não, eu voto no Íris, eu voto no Marconi, eu voto no Gomide, eu voto em vários outros nomes, no Friboi, no Vanderlan, mas não sabe, você perguntar às vezes para o eleitor qual que é o partido dele, ele não sabe. Não sabe. Né? Ele vai ficar em dúvida, qual que é o partido mesmo, né? Mas eu voto em determinado candidato. Quer dizer, é a cultura nossa, é a maneira com que a gente faz política que faz com que a gente exatamente escolha o candidato e não o partido político. Agora, eu acho que nessa fidelidade partidária, o que mais complicou, nós vamos falar depois do intervalo comercial, é a criação de novos partidos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também na NET Canal 20. Estamos conversando com Virmondes Cruvinel, filho do PSD, e com Ulisses Aécio. O assunto aqui é sobre política. Gente, olha, é muito complicado quando se fala em política, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma maneira de ver a política e a paixão é muito grande. Eu disse que criaram a fidelidade partidária, Virmondes Cruvinel, mas criaram novos partidos com a oportunidade de mudarem os candidatos insatisfeitos. Aliás, os políticos insatisfeitos podem procurar nova legenda. É o caso do senhor, né? E o senhor acha que foi uma boa ideia essa mudança aí, criação de novos partidos? Sem dúvida, eu acredito. Olha, temos situações que devem ser avaliadas com critérios. Por exemplo, a fundação de um partido em si tem que observar, esse partido tem consistência política, a quantidade de parlamentares, as ações de mandato dos parlamentares têm sido consolidadas. É o que nós acompanhamos, por exemplo, se for pegar a ação do PSD aqui em Goiás. É o segundo maior partido da base aliada. Constrói-se uma base muito forte com prefeitos. Renova-se esses quadros aí numa eleição municipal. Ou seja, a primeira eleição que o PSD disputa, eu cito o exemplo de Goiás, alcança uma expressiva votação, uma eleição muito grande de parlamentares. Isso é conquista de apoio político. Isso fortalece, sim, uma aliança ou aliança amanhã em questões futuras. Agora, o que eu sou crítico é você, às vezes, trabalhar muito a questão do interesse pessoal. O que nós temos testemunhado, infelizmente, em algumas situações de partidos menores, onde o cidadão fala, eu sou o dono do partido, e essa situação não traz um privilégio ou garantias do cidadão que é parlamentar fazer defesa de vez, voz e voto com a cara da identidade partidária. Eu queria que o senhor, inclusive, avaliasse, vamos dizer, a força do PSD hoje. Nós sabemos que o PSD é um partido novo, o DEM era um partido novo e um partido que praticamente sumiu.
O senhor acha que hoje o DEM está no caminho, o PSD está no caminho certo para não acontecer o que aconteceu com o DEM? O senhor acha que o partido está crescendo, o partido tem futuro, tem a possibilidade de, vamos dizer, participar dessas eleições desse ano assim, com maior vigor? Ou o senhor acha que o partido também está nessa encruzilhada e se crescer demais ele pode, ou seja, sumir? Porque existe muito fisiologismo por trás desses crescimentos. Eu tenho avaliado que o dever de casa o PSD tem feito. Primeiro, nessa formação partidária, formação política. Vários debates têm acontecido, inclusive com ações aí pela internet, com formas de debater os assuntos das cidades, com um grande potencial aí de trabalho doutrinário, de formação política mesmo na essência. Um passo é esse. Conciliar a ação política. O nosso presidente regional, o deputado Vilmar Rocha, que tem essa pretensão sim futura de buscar voos maiores, ele tem estimulado candidaturas, pessoas novas a participarem da política, estimulando a consistência e formação de quadros, não só nas cidades, nas zonas da cidade, mas também nas alas partidárias, de juventude, associado a um trabalho de internet, com força da comunicação através das redes sociais, e isso desperta um fortalecimento da condição partidária também. Vilmon Escruvinal, nós temos aí uma disputa dentro do PT para escolher um possível candidato também. Antônio Gomide lançou a candidatura, pré-candidatura, quer ser candidato a governador, Rubens Ottoni defende, o prefeito Dilma está defendendo, Humberto Aidar também está defendendo, várias alas aí do PMDB. Parece que só PT, ligado ao prefeito é que não está defendendo. Só o pessoal do Paulo Garcia. O Paulo Garcia, inclusive, deu uma entrevista, concedeu uma entrevista, parece que é o Jornal Popular, dizendo que não era hora de lançar a candidatura. Claro, ele não é candidato, então hora nenhuma é bom para ele, né? O bom é para o Antônio Gomide. O PMDB também, essa divergência entre Júnior do Friboi e Iris Rezende Machado está dividindo o partido. Agora a pergunta, a base aliada parece que está ainda assim, como que a gente fala? Águas... Noite núpcias. Noite núpcias, em águas calmas. Quando é que a base começa a brigar também? Eu acho que a maior necessidade de briga é a briga por votos. Né? Esse debate interno, primeiro eu respeito, lógico, brincadeiras à parte, respeito muito essa divergência que acontece dentro do PT. São várias alas, né, que tem esse debate, inclusive ideológico, e parte para o plano político. Agora, eu vejo que ao afunilar do processo eleitoral, essas divergências devem ser deixadas de lado. E esse exemplo, o governador Marconi Perillo tem trabalhado intensamente, de consolidar uma base política sólida, de alianças partidárias, com vários partidos, tendo a oportunidade das grandes discussões serem feitas aliadas. Esse é o espaço que o PSD, por exemplo, como segundo maior partido da base, faz, e como os outros também. Agora, o que eu tenho testemunhado é que internamente, dentro do próprio PMDB e o PT, nem o diálogo tem acontecido, às vezes até críticas de aliados, isso aí pega mal para a opinião pública. Mas na base aliada já não existe esse processo, esse início dessa cisania. Eu vou citar um exemplo, senhor. Nas eleições para prefeito de Goiânia, o Fábio de Souza queria ser candidato, não conseguiu. Aí o Jovaí insistiu, se tornou candidato a prefeito de Goiânia e criou uma certa, vamos dizer assim, um certo clima de insatisfação dentro do PSDB, dentro da base aliada, aquela coisa toda. Teve muita gente que não abraçou a candidatura. Não abraçou a candidatura. Pelo que me parece, o próprio Jovaí já quer que o seu grupo lance o candidato a vice do governador Marconi Perillo. O senhor não acha que já começa a ter esse tipo de trabalho, essa cisania aí? Não, pelo contrário. Eu vejo que, por exemplo, nessa situação, semelhante como aconteceu da Prefeitura de Goiânia, foi uma discussão feita à mesa redonda. Todos os representantes de partido, aliados a um projeto do governador Marconi Perillo, discutiram um nome apropriado. Tanto é que o PSD teve a oportunidade como um candidato a vice, que foi o Francisco Júnior, de aliar-se a esse projeto. Nós entramos de cabeça numa eleição, mesmo que se fosse para ganhar ou para perder, tendo um grupo político aliado. Da mesma forma, eu acompanho esse processo para a eleição de 2014. Fortalece, lógico, as eleições municipais vão ser um reflexo, aqueles partidos que alcançaram um grande número de prefeitos, elegeram vereadores, vão ter sim a oportunidade de demarcar posição e brigarem por espaço na chapa majoritária, mas isso tem acontecido de forma natural. Por exemplo, no caso da base do governador, foram feitos mais de 10 encontros da base aliada só no ano passado, que foi um ano sem ser ano eleitoral, discutindo, conversando aliança, o que não aconteceu com os partidos ligados aí ao outro projeto do PT e o PMDB. Pelo contrário, eles começaram encontros e pararam no meio do caminho. Irmãos, agora o PSD já lançou a pré-candidatura de Vilmar Rocha já desde o ano passado, né? E o Vilmar
parece que ainda não deslanchou na pesquisa. O PSD tem um plano B já para caso o Vilmar não deslanchar? Não. Nosso projeto é fortalecer sim a candidatura do deputado Vilmar Rocha como nosso pré-candidato ao Senado. Tanto é que é um nome referencial, lógico. As campanhas mesmo só passam a valer a partir de julho. Agora é um trabalho de identidade, o deputado Vilmar Rocha retorna à Câmara Federal, ao que no governo ele tem que estar tomando algumas posições de governo. Agora sim ele pode mais mostrar sua opinião sobre alguns temas polêmicos, defendendo algumas bandeiras como já são claras, com relação à administração pública eficiente, educação, enfim. Isso no momento apropriado vai aparecer. Agora o interessante é saber dessa unidade, dos partidos, os encontros. Eu fui testemunho, participei de vários encontros ano passado em várias regiões do estado. Existe essa identidade, essa simpatia de fortalecer-se não só em nomes, mas em projetos de consolidação de forças políticas. Esse eu acredito que é um passo que o grupo da base aliada do governador sai à frente dos adversários. Dessa união, esse trabalho aí sendo feito ao longo do tempo e não ficar aquela briga, como nós temos testemunhado do outro lado, para próximo de julho. Isso não pode acontecer. Ulisses Aécio, agora, até agora, quem realmente declarou pré-candidatura ao Senado foi Vilmar Rocha. Os outros partidos ainda ficam naquela expectativa de ser candidato a governador, né? E o senador ficou assim para um segundo plano. Na sua opinião, Íris, Friboi, Ronaldo Caiado, quem mais sai pré-candidato aí ao Senado? Está complicado esse cenário aí, até porque... Tem muita gente querendo até muitas Vanderlan pessoas, também, né? O Vanderlan, tudo. Vamos dizer, a tendência de se colocar, por exemplo, se o Íris não for candidato ao governo, eles querem lançar ele como candidato ao Senado, ou seja, para inclusive ter uma força avassaladora de votos e ajudar no quantitativo para, quem sabe, ajudar a eleger o Júnior do Friboi. Vilmar Rocha ainda não teve, vamos dizer assim, não conseguiu deslanchar. Tem isso a seu desfavor. Ou seja, e se ele for candidato, ele tem já um trunfo, que a senadora Lúcia Havana provavelmente não será candidata à reeleição. Pelo que parece, não será. Mas ele tem que conseguir, vamos dizer assim, um quantitativo muito grande. E pelo que parece, não sei se o governador está apoiando a candidatura dele também. Não sei se existe no caso, não é a senadora Lúcia Havana, é o Ciro Miranda, né? Mas parece que a senadora ainda tem mais 4 anos. Tem mais 4 anos. O Ciro Miranda, só a vaga do Ciro Miranda agora. Mas ela, pelo que parece, mesmo assim, ela não vai ser candidata na próxima reeleição. Então, ou seja, até para oxigenar. 4 anos, né? Para oxigenar. Então, é complicado esse cenário aí, até porque muitos desses candidatos vão entrar numa aventura. Provavelmente um será eleito, ou seja, e o que for eleito vai ter que ter também a força do majoritário. No caso, Íris Rezende vai ter que ter essa transferência se for o candidato, ou então o Júnior do Friboi. Eu acho que o Júnior do Friboi não transfere voto. E no caso, Marconi Perillo, que conseguiu eleger os seus senadores e transferiu o voto. Vamos dizer, foi ele que demonstra ser o senador mais bem votado proporcionalmente, acho que até em todo o país. Tá certo. Detalhe interessante é que nós teremos só uma vaga esse ano no Senado, exatamente a do Ciro Miranda. E ele não é candidato, né? Não é. Por quê? Não deixaram porque ele realmente não quer ser candidato? Não é que não deixaram. Ele fez uma... Quem isso? Quem não quer ser senador? Então, porque ele não quer ser senador. Mas assim, uma oportunidade que ele teve, é uma pessoa que vem do segmento organizado, no caso do movimento empresarial, que é muito forte aqui em Goiás, inclusive deu exemplo para o país essa questão de formar um fórum empresarial, onde que aquelas picuinhas, vaidades foram deixadas de lado para fortalecer o setor produtivo e fortalecer o Estado. Então o senador Ciro deixa a sua marca, fez um trabalho também excepcional. Outros parlamentares em Brasília elogiaram a postura dele, a presença, a grande participação nas comissões, mas ele faz parte de um projeto político também. Grupos políticos que são fortes hoje, não só no Estado, mas no país, fazem esse trabalho de ouvir e o fortalecimento de novas lideranças. E nós temos acompanhado que essa escolha feita até de forma antecipada traz aí esse fim dessas rusgas internas e que deixa um mago, sim, no processo eleitoral. O deputado Vilmar Rocha tem aí um perfil de formação política, uma experiência parlamentar como deputado federal que pode contribuir muito com essa vontade de garantir que Goiás seja bem representado no Senado. É o que nós defendemos. E nós temos excelentes nomes aí, né? O próprio Vanderlan, temos Ronaldo Caiado, tem o Íris, o próprio Friboi. São várias pessoas aí que têm um perfil, né, para poder representar muito bem o Estado de Goiás lá no Senado da República.
O que a gente espera é que nós possamos eleger um bom político, independente do partido, porque nós aqui do Canal Aberto não temos, né? O Virmontes tem, mas nós aqui do Canal Aberto não. O que for representar Goiás lá, a gente espera que represente e muito bem. Virmontes, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. O Canal Aberto sempre fica muito feliz quando recebe o senhor aqui. O programa foi muito bom, obrigado pela sua presença. Eu agradeço, viu, João Silvestre, Ulisses e a todos que nos assistem. O programa é pé quente, já começa o ano aí com entrevista e debatendo assuntos polêmicos, mas trazendo a boa informação de qualidade. Fico feliz de poder estar por aqui e sempre estarei à disposição. Um ano de muita prosperidade para todos e me coloco sempre à disposição, não só lá na Câmara, mas também nas redes sociais. Facilitem o trabalho aí de você, cidadão. Cobre o seu político com uma postura coerente. Tá certo, Ulisses. Um abraço para o vereador, um abraço para você, telespectador, e um abraço especial para o meu amigo Deroci, a Isabela e a Isaura. A Isaura não está aqui não, no estádio Goiás, está em Fortaleza, mas está sendo representada pelos dois. Um abraço, esses são moradores de Senador Canedo. Tá certo, eu quero mandar um abraço hoje para minha irmãzinha mais velha, Rosa Silvestre, sempre assistindo ao nosso programa. Um beijo para você, irmã. E convidar você, telespectador, para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.